Boa noite, irmãos. Só quem está muito feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Vocês são demais, gente, vocês são demais. Vai, aproveita que embalou. Amém. Irmãos, a gente está observando o que Deus está fazendo, né? A gente fica vendo assim, como Deus é maravilhoso, como Deus é detalhista. Ele cuida de detalhes que a gente muitas vezes não dá muita assim, atenção. Aí ele vem e começa a cuidar de detalhezinhos. E às vezes a gente percebe, às vezes não percebe. Mas é tão bom quando você senta e fica observando, contemplando, e você consegue observar, consegue ver e enxergar os detalhes que Deus está fazendo. Irmãos, se você prestar atenção, o que o Senhor tem feito, fez, está fazendo, e assim, pela fé, vai fazer muito ainda na sua vida. Você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós estamos assim sonhando demais com esses projetos, né? O projeto arquitetônico vai ser muito poderoso. Nós temos ainda alguns anos para ficar aqui nesse prédio, pelo menos 1 ano e meio a 2 no máximo. Nosso alvo é máximo 2 anos ficar aqui. Mas mesmo assim nós vamos ter que dar uma mexida aqui ainda, para poder deixar um pouco mais confortável e melhor, porque eu estou vendo que nós vamos ter que ir para um quarto culto em breve, aleluia, em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, de tudo isso, o que mais alegra o meu coração é saber que vidas estão sendo alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Não tem nada no mundo que pague ver uma vida sendo transformada. E falando nisso, eu quero trazer diretamente o tema nosso. E o mundo, irmão, ele pode falar que nós somos fanáticos, o mundo pode dizer que nós somos atrasados, ultrapassados, pode dizer que somos loucos, pode trazer os diabo news da vida, com suas notícias de guerra, de crise, de paralisação, disso e daquilo, pode até taparem os olhos para a verdade, mas uma coisa é fato: a hora que o nosso Senhor Jesus se manifestar na sua glória, nós seremos revelados quem nós verdadeiramente somos. Mas até isso acontecer, existe algo sendo feito no céu, em nós e através de nós. E eu queria orar para que o Espírito Santo nos conduza nessa mensagem de hoje. Amém? Que o nosso coração seja realmente encharcado por essa mensagem e que nós possamos entender a responsabilidade que é ter isso aqui com a gente. Então, por gentileza, feche seus olhos, curve a sua cabeça, em reverência ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida dos detalhes, e o Senhor está aqui, trazendo o entendimento, a mensagem do Senhor. Eu oro, Pai, que o nosso coração esteja totalmente alicerçado no Senhor, e que nós possamos, Pai, compreender a profundidade, Pai, dessa palavra. Espírito Santo, revela em cada coração a intenção do Senhor em ministrar essa palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Isaías 52, versículo 7, há uma promessa messiânica poderosa aqui. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Uau, irmãos, que promessa poderosa. Sabe, queridos, quando tudo parece estar perdido no mundo, o Senhor sempre, é só você prestar atenção. Se você gosta de estudar história, você vai ver que Deus nunca perdeu. E não é agora que Ele vai perder. Nunca perdeu. Mesmo quando o povo dele foi totalmente aniquilado. Lá no tempo do profeta já acontecia isso, dos profetas já aconteciam. No holocausto aconteceu algo parecido, mas o Senhor sempre guardou os seus. E eu quero dizer para você, Deus está nos guardando. Agora, por que essa mensagem chega? Por que essa mensagem alcança? Como que isso se espalhou? Como isso chega até nós? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje.
Eu ministrei essa mensagem alguns anos atrás, numa outra aplicação, e eu peguei o mesmo texto base para te ministrar: portadores de boas novas. Coloque a mão no seu coração e fale assim: eu sou portador de boas novas. O nosso Senhor já veio, ensinou alguns homens a serem portadores dessas boas novas. Ele os separou, andou com eles, treinou eles, experimentou eles, equipou eles, comissionou eles e lhes deu um encargo. Deixa eu falar algo para você, irmão, sobre cargo e encargo. Quem tem cargo é empregado, filho tem encargo. Amém? Nós entendemos que nós temos um encargo com o Senhor, com a igreja de Cristo. Nós não somos empregados de Jesus, nós somos filhos de Deus e servimos na casa dos nossos irmãos. Isso é ser filho. Então eles receberam um encargo, eles anunciaram as boas novas, eles fizeram ouvir o mundo, ouvir através do seu testemunho de paz, de anunciar o bem e da salvação do Senhor. E essa mensagem nos alcançou. De alguma forma, que nós sabemos que não sabemos um pouco mais, a mensagem de Jesus de 2022 anos atrás chegou nos dias de hoje. E nós estamos aqui porque nós cremos que o nosso Deus virá, porque nós cremos que o nosso Deus muda as nossas vidas, nós cremos que o nosso Senhor Jesus reina. Amém? Eu tenho uma notícia para você: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui na cidade de Guaratuba, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Assim, como eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado aqui dali, então eu não posso me empolgar. É o tipo de mensagem que está aqui dentro, não preciso nem do esboço. Eu uso o esboço para ele me segurar. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Guaratuba é uma cidade que emana leite e mel, cara. Escuta. Você já pegou o teu carro, a tua bicicleta, sei lá como que você vai a pé, mas deu uma passeada na beira da praia só contemplando? Passe assim, ó, a pé, de bicicleta, como assim, passe na beira da praia e fala: cara, que cidade linda, que cidade abençoada. Pastor, mas a beira da praia é bonita, lá no meu lugar não é muito bonito. Você está lá. E se você está lá, você vai entender que o lugar tem que ficar bom, o lugar tem que ficar belo, o lugar tem que ficar alegre e feliz, porque você está lá. Você vai entender. Jesus é essa boa nova que foi anunciada. Ele é o renovo de Deus, a plenitude de Deus está nele. O melhor de Deus já veio, que é o Senhor. Lógico que nós vamos experimentar algo ainda muito mais poderoso quando nós vermos o nosso Senhor vindo nas nuvens. Já imaginou, irmão? Que vibe, cara, que vibe. Pá, como um raio rasgando. Meu Deus, irmão, só em pensar me dá até um medo. E ele veio e ele nos deu uma missão. Ele comissionou a humanidade. A humanidade foi comissionada. Como que ele fez isso? Mateus, versículo 28, versículo 18, nós lemos assim. Vocês me perdoem de dar umas tosse, tá? Mas eu estou à base de inalação, mas glória a Deus que eu estou aqui. Estou bem. Amanhã eu vou estar 100%. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uau! Jesus não só deu a missão, como falou como fazer. Ele deu a missão e falou como. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: batizar. Só que o batizar veio depois do ir e fazer. O que eu acho interessante aqui, irmãos? Eu quero que você pense algo. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você não precisa saber falar de Jesus. Você simplesmente deixa o que Jesus fez na tua vida sair para fora. Você simplesmente é um testemunho vivo do que Jesus fez na tua vida. Alguém que já passou por aquela pergunta, que te conheciam antes de Jesus, depois te vem cheio de Jesus e fala assim: o que aconteceu com você? Tem mais alguém aqui?
E os caras falam assim, vai me dizer que virou crente. Quem ouviu essa? Nossa, eu vi um monte, irmão. Vai dizer que você virou crente. Virei, cara. Fizeram uma lavagem cerebral de você. Foi em tudo. Cérebro, cabelo, perna, pé, tudo. Eu me batizei. Eu fui para baixo da água. Eu morri para esse mundo. Eu nasci uma nova criatura, cara. Não foi só o cérebro, não. Foi tudo. Então, eu vou lá. E o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, vai ministrar aquilo que o Espírito Santo já está convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E você chega com um testemunho de vida disso. E eles aceitam o Senhor Jesus. Aí você começa o processo de discipulado, você leva ele ao batismo. Então ele vai ser batizado, separado do mundo, morrendo para a natureza do mundo, morrendo com Cristo, renascendo com Ele nova criatura, já separado para anunciar essas boas novas. Depois o processo de ensinar a obedecer as coisas que Jesus nos ensinou. Isso aqui é poderoso. E é aqui que o negócio às vezes fica um pouco mais difícil e a jornada fica realmente interessante. Por quê? O grande desafio é nesse momento. Por quê? É nesse momento em que nós vamos haver a separação ou a distinção dos filhos da obediência dos filhos da desobediência. Isso aqui é muito profundo e muito poderoso, porque só se ensina alguém que obedece, só se ensina alguém a obedecer alguém que é obediente. Eu não tenho como ensinar alguém alguma coisa que eu não tenho como aquilo como verdade. No mínimo, eu tenho que estar no caminho de fazer essa obediência. No mínimo, o passo inicial para ensinar alguém é estar na posição de aprendiz do que você está ensinando. Amém? Até porque as atitudes falam muito mais que palavras, irmãos. Discurso vai empolgar muita gente, mas o que realmente vai arrastar multidões é testemunho de vida de Jesus. É isso que arrasta as pessoas. Amém? Como que eu vou saber então se eu sou filho da obediência? Não quero ministrar sobre isso, então eu vou só ler o texto e deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. Filhos da obediência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha só, deixa eu pular um pouquinho. Cingindo os vossos lombos. Qual é o outro texto da Bíblia que você fala quando Deus está armando o cristão para a guerra espiritual, para a vida de guerreiro de Cristo, de igreja de Jesus? Irmão, falar em igreja, eu amo igreja, cara. Sério, fala igreja. Igreja. Não sei, irmão, parece que está batendo uns tambores de guerra, igreja. Eu fico doidão, cara. Não, porque o diabo odeia a igreja, irmão. E se o diabo odeia a igreja, é porque está incomodando ele. Então eu sou a igreja. Vamos fazer uma dessa no final. Cingindo os vossos lombos é do cinturão da verdade, de Efésios, da armadura de Deus. Cinja os vossos lombos com o cinturão da verdade. Cinja o lombo do vosso entendimento com a verdade. Ou seja, a verdade não só, esse cinturão não só prende a roupa para não aparecer a vergonha, porque não há vergonha na verdade, não tem como também ela prende o centro de equilíbrio. Então é um entendimento equilibrado, com o lombo cingido pela verdade, que é a palavra de Deus. Filho da obediência, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Inteiramente na graça, não é mérito, não tem como ser mérito, é Jesus. Se não for Jesus, nada acontece. Vocês estão comigo? Amém. Não tem como. Versículo 14: como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Romanos 12. Conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus pela transformação do vosso entendimento. Mas agora é não só a transformação, como também aquela não conformidade de não querer permanecer nisso.
Alguém aqui não pecou hoje? Levanta a mão, que eu quero que você ore por mim. Não, no mínimo você vai estar mentindo, porque a palavra de Deus fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Em algum momento a gente pecou. Agora, eu não vou me conformar com isso. Eu vou ficar muito bravo comigo mesmo se eu continuar em pecado. Eu não vou aceitar essa condição, eu não quero isso, porque eu não sou prisioneiro disso, eu sou liberto disso. Vocês estão entendendo? Versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Fala, uau! Todas as vossas atitudes, irmãos. Mas a Fran falou sobre, antes de falar, né? Ela falou no culto passado, então eu vou pular. Agora, filhos da desobediência, Efésios 2, versículo 1 e 2. Ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o espírito que opera na desobediência, irmão. Eu não quero esse espírito operando na minha vida de jeito nenhum. Colossenses 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Impossível servir a Deus é mamão. Impossível. E a avareza que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui nós conseguimos ter uma ideia de como é você saber se você está andando em obediência ou em desobediência ao Senhor. Nunca foi fácil para o homem, especialmente para uma geração moderna, ou talvez até pós-moderna, ou sei lá, neomoderna, geração X, Y, Z, lambda, pi, ao quadrado, sei lá, tem tanto nome. Por quê? Porque cada vez mais os princípios estão sendo deturpados, cada vez mais os princípios estão sendo destruídos ou diluídos dia a dia. O homem quer se tornar cada vez mais Deus. Cada dia que passa você ouve e vê cada dia mais o homem numa tentativa de se tornar Deus, esquecendo que Deus se tornou o homem para que pudesse levar o homem a Deus, e não somente isso, enquanto o homem habitar aqui, o próprio Deus habitar dentro do homem. Para quê? Para quê? Para enganar, para mentir. Essa é a operação do espírito da desobediência. Então, irmão, você olha um cenário desse e fala: pastor, onde é que está a boa notícia aí? Eu sou portador de boas novas. Vou falar algo para você, cara. Em nome de Jesus, Deus tem levantado um povo que não se abala. Ai, pastor, mas eu me abalo. Então comece a celebrar junto com os que não se abalam. Deus está levantando um povo que não se abala. Vocês que falaram amém agora não vão poder falar de volta, só a segunda turma agora. Deus está levantando um povo que não se abala. Agora vocês podem falar todo mundo junto: Deus está levantando um povo que não se abala. Um mês ouvindo confessar e possuir, irmão. Um mês ouvindo, começa a declarar em fé, até que aconteça. Pronto, um povo que não tem as suas vidas baseadas, que tem as suas vidas baseadas em princípios inabaláveis. De um reino inabalável, de um rei inabalável, creem com uma fé inabalável. Por isso são inabaláveis, porque caminham com princípios inabaláveis. Esse é o nosso Deus. Um povo que obedece os princípios da palavra do Senhor, um povo que não retrocede, um povo que não tem medo do inimigo, um povo que não perde tempo com coisa do mundo. Ai, pastor, essa igreja ainda fica essa discussão de mundo? Claro! Oxi! Ou é de Deus ou é do mundo, não tem essas partes. Não tem, não tem nada a ver. Você já vai entender melhor.
Um povo que marcha como um exército pelas ruas de Guaratuba. Tum, 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 tum. De outras cidades, dizendo que o nosso rei vive, que o nosso Senhor Jesus está vivo, que Ele está transformando as vidas, que tem famílias que outrora estavam destruídas, totalmente desgarradas do reino do Senhor, agora estão lá salvas, saradas, remidas e mais, sendo usadas por Deus para fazer a mesma coisa na vida dos outros. Isso é maravilhoso. Pessoas cheias do poder de Deus, cheias do poder de Deus, implantando o reino de Deus. Ah, pastor, não estou vendo isso. Então seja bem-vindo ao time daqueles que estão fazendo isso, em nome de Jesus. Portador de boas novas. Então o que eu estou portando? Isso aqui é poderoso, irmão. Na verdade, a pregação podia acabar aqui, no que eu vou ler, mas eu quero falar mais um pouquinho, que eu gosto de falar. Jesus disse, em João 17, versículo 22, e a glória que me deste, eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17, Jesus está orando a Deus, falando dos seus discípulos. Acho fantástico, ele fala assim: Senhor, guarda esses aqui, mas não somente esses aqui, mas aqueles que vão crer na mensagem deles, nós. Nessa mesma oração, João 17, Jesus estava orando ao nosso respeito. E ele diz assim: a glória que me deste, a palavra que Jesus usou aqui é dideme, dideme. A glória que me dideme, eu lhes dideme. Não tem uma diferenciação, ou uma diminuída, ou uma diluída no conteúdo. A glória que Deus colocou em Jesus, Jesus colocou nos seus discípulos. E esta glória que estava naqueles discípulos, quando foram comissionados, chegou até a nossa vida, irmãos. É a mesma glória. Eu não estou falando da glória fonte de vida. Eu estou falando do espectro dessa glória, do que ela faz, da luz que ela emana, do perfume que ela exala, da água que ela hidrata o mundo, do alimento que ela mata a alma sedenta do deserto e faminta. A força dessa glória, que é capaz de botar a mão no mais profundo poço de lamaçal, tirar a pessoa de lá e colocar de pé, firme numa rocha que é Jesus. Essa é a glória que está em nós. Essa é a glória. Não é para tornar mega pastors e gurus de igreja, não. Servos do Senhor, que amam os seus conservos e os serve até a volta do Senhor. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Olha que Paulo ensina, irmãos, como isso aqui é poderoso. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É o vaso de barro. Não é de ouro para brilhar mais. Eu não estou bem me importando com a glória que está em mim. Eu brilho porque eu sou de ouro, não. Não é de porcelana, porque porcelana é muito linda, muito forte. Uau, é de porcelana, mas quebrou, não tem conserto. É de barro mesmo. Porque se der ruim, começou a dar um barro um pouco mais barro que os outros, dá uma quebradinha, faz ele não volta, porque Deus não desiste, Deus não abandona, Deus não esquece. Escuta o que eu vou te falar. Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de você. É mais fácil você fazer isso com ele. Agora ele com você, não. Ele não pode negar a si mesmo. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Nunca. Agora, se você não entendeu ainda, você vai entender agora. Eu li o 22, agora que me dei a eles. Agora, olha o 23.
Ele continua o texto. Jesus está orando com Deus, ele e Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em um, e que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como me amaste. Olha, que o mundo saiba que tu me enviaste e os amou como você me amou. Pai, quero que também eles, aqueles que me deste, estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para ir e dar fruto. Então quando você vai lá naquela criança, está precisando de ajuda, aquela família, e você leva o amor de Jesus, saiba de uma coisa: a hora que você vê a operação da glória de Deus lá, você está contemplando o que Jesus fez. Jesus foi antes. O Espírito Santo te levou lá porque Jesus, alguém orou, alguma criança orou, alguém intercedeu por aquela família. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E de repente o Filho, a operação do Filho alcançou aqueles corações, e você vai lá falar de Jesus. Aí você vai ver a transformação. Por quê? Porque Jesus pediu que onde Ele estivesse, você pudesse contemplar a glória dEle. O poder transformador da glória de Jesus. É maravilhoso isso aqui, irmãos. Maravilhoso. Como eu falei aqui, a gente já podia ir embora. Mas isso que nós portamos precisa sair. E eu tentei trazer, com base no texto de Isaías, três formas que isso se expressa. Eu queria que você prestasse muita atenção, irmãos, porque uma das coisas que muitas vezes nós estamos nos sentindo travado, paralisado, parece que os problemas nos minaram, é porque nós fomos a tampa de nós mesmos. Nós nos tampamos. Não foi ninguém. Não foi ninguém. É nós. O primeiro passo da libertação é se responsabilizar. Parar de culpar os outros. Então eu quero falar aqui com você. O que nos torna anunciadores dessa glória? Primeira coisa, somos anunciadores da paz. Nós somos anunciadores da paz. Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe os seus corações, não tenham medo. Veja que Jesus fala assim: eu te dou uma paz, só que não é a paz que o mundo dá. Então existe um padrão de paz que nós precisamos encontrar. Existe um padrão humano que nos traz paz, e existe um padrão de Jesus. E é essa paz que nós cristãos temos dentro de nós. Ouviu um amém? Pastor, eu estou atribulado. Tá, não. Você não sabe o que é tribulação. Talvez você está sem entendimento de paz. Talvez a paz que você está buscando não é a paz do padrão de Jesus. Porque Jesus falou assim: eu te dou a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo dá. É diferente. É diferente. Jesus deixou essa paz para os seus discípulos. Agora, olha o que Paulo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você veja que é uma paz que te mantém guardado no Senhor. É uma paz que muitas vezes, eu não sei qual era com você, mas comigo, vou falar de mim, para ficar mais fácil. Mas eu tinha uma raiva, irmão. Quando tinha os caras passando por uns perrengues, e eu não conhecia Jesus, o cara já era crente. Eu nunca vou esquecer de um rapaz na nossa faculdade, quando ele fazia faculdade de biologia. Cara, nada abalava aquele menino, nada abalava ele. E nós provocava ele, cara. Inabalável. O nome dele era Bunny. Sensacional. Tocava clarinete no ministério de louvor da igreja. Inabalável. Nada tirava aquele menino da paz dele.
Por quê? Porque o padrão de paz dele estava em algo muito maior que esse mundo aqui. O padrão de paz dele estava arraigado em algo que é celestial, algo que transcende, algo que é mais poderoso. Jesus. Então Paulo ensina que esse transcende o entendimento, é aquela paz que flui do nosso coração em tempo de angústia. Que mesmo num tempo de angústia, um tempo difícil, a pessoa consegue ter paz. O mundo não consegue entender porque temos paz e alegria o tempo todo. Mesmo em circunstâncias diversas, temos paz, porque o mundo não conhece o Senhor. Querido irmão, se você está sem paz, você precisa voltar a falar com Jesus. Você precisa voltar a conversar com Jesus. Mas eu não tenho força. Vai sem força, porque quantas vezes você acordou de manhã sem a mínima vontade de trabalhar? Todo mundo aqui acorda, tipo, cara, acordei para trabalhar. Meu Deus, eu vou trabalhar 12 horas. Duvido. Todo dia. Um dia até dá para ter 2, 3, assim. Esse cara foi bom mesmo. Então, você tem que levantar ou não tem? Tem que tomar um cafezinho ou não tem? Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do café. Enquanto eu não tomar café, eu sou um zumbi. Tomei café, eu tenho vida. Eu sou igual um tigre, eu só acordo e comer. Você não tem que levantar? Não tem que comer. Eu estava ensinando Israel e Emanuel sobre fundamental e vital. Agora, toda hora que ele vê um prédio, pai, o fundamento desse prédio deve ser muito grande. Filho, deve ser bem grande mesmo. Se você tem que comer, se você tem que beber água, por que você acha que você tem que deixar de andar com aquele que te traz paz? Talvez você substituiu a paz que Jesus te deu quando você entregou a vida, você sentiu aquela coisa maravilhosa no seu coração, por uma busca de uma paz que o mundo não pode te dar. Jesus falou: eu te dou a paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar. Então essa é a paz que devemos ser anunciantes. Essa glória em nós transmite uma paz que o mundo não transmite. É uma paz que transcende o entendimento. Devemos demonstrar mais, muito mais em atitudes do que em palavras. Como que se mostra a paz em momento assim, irmão? Quando vem uma lapada, mas daquelas lapadas assim de dar no joelho, vap. Todo mundo fica olhando, agora vai dar ruim. E a pessoa fica como? Em paz. Porque estão sobre os montes de Sião. A palavra que ele trouxe aqui. Sabe que ao seu redor tem uma muralha de fogo, que é o nosso Senhor Jeová. Pode o mundo dizer que somos loucos, pode falar o que for, nós sabemos do que nós somos, anunciadores da paz. Temos o testemunho do Espírito de Deus dentro de nós, gritando dentro de nós: Guaratuba é do Senhor Jesus. Mas não vai acontecer. Vai. Temos um testemunho dentro. A fibra moral de Guaratuba vai mudar. Aí a pessoa só fala disso. Acabou de me conhecer. Eu vou falar isso o resto da minha vida. Guaratuba é uma cidade maravilhosa. Outra coisa que nós anunciamos. Nós anunciamos o bem. Fala bem. Vou pegar uma definição de bem aqui. Aquilo que é bom, agradável, o que causa alegria e felicidade. Agora olha o resto ali. Conjunto de princípios fundamentais, propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer de uma comunidade. Uau! O próprio dicionário concorda que nós, crentes portadores de boas novas, mexemos na fibra moral de uma cidade, irmão. Está aqui. Por quê? Porque nós fazemos o bem. Nós fazemos o bem. E isso torna um ambiente propício ao desenvolvimento saudável, tanto do indivíduo quanto de uma comunidade. Deixa eu falar algo para você, irmãos.
A nossa igreja é uma igreja na cidade. Tem várias outras igrejas da cidade poderosas. Mas aqui, irmãos, aqui, posso falar de nós aqui. Então, de nós eu posso falar. Nós amamos fazer o bem. Pastor, mas às vezes eu não vejo muito bem. Então comece a mudar os seus olhos para você começar a enxergar o bem. Porque nós chegamos de todos os jeitos aqui, irmão. Nós chegamos, não sei, eu não cheguei na igreja orando em línguas. Vim na igreja de crente. Não, irmão. Eu deixei o cigarro lá na porta. O pastor ficou me esperando. Já terminou? Não, estou terminando. De cara. Na hora que eu terminei, ele falou assim: acabei. Então entra, vem. Assim que eu entrei na igreja. Eu entrei fazendo bem. Eu entrei pensando tudo que é tipo de coisa ruim. Só que você começa a andar com pessoas do bem, fazer coisas do bem, você vai se tornar uma pessoa do bem. Agora olha só. Para que nós possamos deixar nossa cidade boa, agradável, alegre, comece na sua casa. Comece no seu trabalho. As nossas células devem ser boas, agradáveis, alegres, felizes. Precisamos ser discípulos com essas características. De fazer o bem. Cristão bom é discípulo bom. E que faz o bem. Ele causa alegria, ele causa felicidade, onde quer que esteja, independente da situação, ele chega causando o bem. Sabe, irmão, você tem que ser aquele discípulo que causa, você tem que chegar causando nos lugares. Cause, mas cause bem. Sabe? Não sei você, mas quando a gente não conhecia Jesus, de causar, mas causava coisa errada. Meus amigos chamavam de bronco. Chegou o bronco. A minha família me chamava de homem bomba. Aquela música do Rapa. Bom, o homem bomba. É isso que eles cantavam para mim. Eles cantavam isso para mim, minha família. Nela, o meu brother sabe que não era muita flor que se cheirasse, né? Ele só faz assim. Era meio complicado. Cara, você recebeu as boas novas dentro de você. A glória do Senhor está dentro de você. O Senhor Jesus disse: a glória que tu me deste eu dei para eles. Então tem que ter mudança. Tem que ter mudança, tem que mudar. Mas fizeram muito mal para mim. Não pague o mal com o mal, pague com o bem. Mude a atmosfera em volta de você. Mude as coisas em volta de você, fazendo o bem. Amém? A nossa vida deve expressar o bem que Jesus fez em nossas vidas. Irmãos, deixa eu falar algo para você, com muito amor, com muito carinho. Não experimente o fruto da ingratidão. É árido, é seco, é amargo, é espinhoso, parece um fel. Esse é o fruto da ingratidão. Pratique o bem, pelo menos retribuindo o bem que Jesus fez por você. Pelo menos. O nosso falar expressa o bem que a palavra de Deus faz em mim, no ouvinte. Pastor, não é fácil. Quem alguém aqui disse que seria fácil? Obrigado pela água. Isso, uau. Fala mais um uau aí. Irmãos, nunca foi falado que ia ser fácil. Mas agora, irmão, se ajeite na cadeira palapada. Essa é daquelas uma de... Se ajeita. Se você tem a mensagem, se você tem o Espírito, o que é que você quer? Só faltou uma coisa você decidir. Então não é porque é fácil, difícil. O que você precisa é decidir. Porque a mensagem você tem, o Espírito você já tem. É só você ser. É só você ser. É virar uma chave, vira uma chave. Cara, eu tenho que ser. Aperta um botãozinho. Seja. Agora, Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Veja que fazer o bem, às vezes desanima, porque você faz o bem,
Mas você vai aprender alguma coisa. Quando você ama, é muito mais fácil fazer o bem. Você já vai entender. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui pega. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Escute. Look for me. Olha aqui. Os melhores patrões de Guaratuba serão crentes. Mas crente, Bíblia, crente dá glória a Deus, aleluia, de fazer cheio terra. Os melhores funcionários serão os crentes. Por quê? Porque eles vão servir aos seus patrões como se estivesse servindo a Jesus. Os patrões estarão cuidando dos seus funcionários como se estivessem cuidando de Jesus. Pastor, mas isso é uma utopia, vírgula. Como diz o pastor Giovanni, tape a sua boca para falar mal de Guaratuba. Não, não é utopia. Porque eu tenho falado várias vezes, nós precisamos construir a confiança com quem está disposto a construir confiança com a gente. E se você é um homem de Deus, dê o primeiro passo. Confie, ensine, seja exemplo, sirva, especialmente os domésticos da fé. Faça o bem, especialmente aos domésticos da fé. Nós teremos nessa igreja um dos ministérios de empresários mais poderosos que essa cidade já viu. São os caras que vão ser os caras vão entrar para o culto de empresário, tudo bom, que empresário anda bonito, né? Os caras andam bonitos assim, então eles são perfumados, são cheirosos, eles entram assim. Só que eles vão entrar naquela porta e vão fazer assim, vão começar a chorar, irmão. Por causa da presença de Deus. Óbvio que vão aprender muita coisa, muitos princípios, muitas conexões e tudo mais. Mas eu vou te falar uma coisa: poder de Deus. Nada substitui o poder de Deus. Amém? Você concorda comigo? Outra coisa. Nós anunciamos e fazemos ouvir a salvação. A igreja primitiva tem uma marca fantástica. Além de toda aquela singeleza de coração, aquele amor, aquela comunhão, aquele cuidado, ela era impetuosa, forte, corajosa. E mesmo em meio a forte resistência e até perseguição, eles não paravam. Deixavam o demônio endemoniado, irmão. Os bichos eram fogo, cara. Olha aqui para mim. Se você prestar atenção, não está acontecendo diferente aqui não, cara. Como, pastor, o demônio está ficando endemoniado? Tem que ficar. Mas assim, nós estamos causando. Nós estamos causando. Não é para não, é só para mostrar o quanto Jesus é poderoso numa cidade. Olha o que aconteceu em Atos 17, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, aqui já mostra como que a galera é, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasón, foram na célula de Jasón, pegaram o líder, o co-líder e o pessoal do louvor da célula, procuravam trazê-lo para meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jasón, um líder. Aí, irmão, quer ser líder? Sofra comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E alguns irmãos perante as autoridades clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jasón hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados de ouvir essas palavras. Irmãos, quando eles falavam de Jesus, eles estavam declarando o que eles conheciam e o que eles viviam. Eu nunca vou causar dano nas trevas se eu falo de uma coisa que uma outra pessoa conhece. Agora, quando eu vivo aquilo que eu conheço, é outra conversa. Quando eu falo daquilo que eu estou experimentando, é outra conversa. E não adianta, vai causar dano, vai causar problema nas trevas. Sabe por quê? Porque um passo de uma igreja cheia do Espírito Santo destrói as obras das trevas. Destrói. Não tem como. Passos apostólicos destroem o império das trevas. Agora, voltando ainda em Atos 4, Pedro e João entrando lá na porta do templo, viram aquele paralítico, falou: olha para mim. Enquanto Pedro e João já tinham curado o cara,
enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Versículo 4. Porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. 5.000. Na primeira pregação. Segunda, quer dizer. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, escute isso aqui, irmão, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cara, o cara estava lá na porta, aleijado, pedindo esmola para viver. E todo o ritual deles não mudou nada, todo o sistema, político e econômico deles não mudou nada. De repente, me chega um pescador e fala: rapaz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, olha para mim, levanta e anda. E o cara, de pé. Os detentores do poder que algemava todo mundo naquele sistema religioso ficaram furiosos. No nome de quem? Pedro. Então Pedro, versículo 8, não sei se vocês conseguem ler. Poxa, mesmo assim ficou ruim, perdão, irmãos, eu prometo que eu vou melhorar meus PowerPoint. Então Pedro, cheio de sabedoria e eloquência. Então Pedro, cheio de teologia. Pedro, cheio de destravamentos mentais. Pedro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Disse-lhes: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, olha o cara, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uou! Um pescador mal sabia falar, meu irmão. Ele chega e me dá uma marretada dessa, cabum! Este é o nome que essa glória que habita em nós. Esse é o nome que está dentro de nós, no qual a criação anseia a manifestação dos filhos. Talvez você está triste, magoado, ferido, paralisado, porque você tem sido a tampa deste nome. Esse nome não foi feito para ser tapado. Não existe poder que segure esse nome. Não existe poder que segure o que esse nome faz. Esse nome tem que estar estampado na nossa vida. É o nome que reina em nossas famílias, na nossa igreja. É o nome que reina em Guaratuba. Talvez você pode dizer: mas pastor, eu não sei pregar igual o pastor David, o Alex, a pastora Fran. Eu não sei pregar igual a vocês. Versículo 13 então. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Escute agora. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Da onde que esse cara tirou isso? Da onde que esse cara falou de pedra angular? Da onde que esse cara falou de construtor? Da onde ele tirou isso? Com que coragem ele vem aqui na nossa cara e fala abertamente desse jeito? Fruto. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada podiam dizer a respeito. Não tem que ficar batendo boca, não tem que ficar discutindo. Uma vez um alemão amigo meu, que eu amo muito ele, falou assim: ó, quem não deve, não tem, não precisa ficar dando resposta. E quando às vezes acontece os negócios, às vezes você fica com uma vontade de puxar as espadas e ir para a justiça. Não, se você não deve, fique tranquilo. Porque é bem-aventurados sois vós quando mentirem a seu respeito por causa da justiça. Não tem que ficar brigando, não tem que ficar batendo boca. Não, irmão, não. Faça a vontade de Jesus. Ouça a voz dele e faz a vontade de Jesus. Está comigo? Pode ficar de pé, porque é um cara que acabou. Tem que acabar. Esse é o poder da mensagem. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo que está em nós, Ele que nos dá poder, Ele que aciona o poder em nós. Você não tem que saber pregar. É bom, irmão, estudar, é bom saber tudo isso. E eu até falo, faça isso, é bom. Mas muito mais que isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Muito mais que isso, conheça o Senhor. Muito mais que isso, não fale da pregação, da música. Fale de quem você conhece, de quem você se relaciona. Cause o bem que foi causado em você. E isso nos traz para o último ponto. Nós anunciamos o amor. Da mesma forma que a paz tem um padrão de Deus e o mundo tem um padrão, o amor de Deus é único e exclusivo. Primeiro que ele não existe no mundo, ele só vem de uma forma sobrenatural, chamado ágape. Jesus nos disse, ou melhor, João, o discípulo que Jesus amava, na primeira carta dele, ele fala assim, capítulo 3, versículo 11: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Fizeram uma pergunta para mim no Instagram: pastor, a Bíblia fala que nós temos que amar todo mundo, mas não é fácil, como que faz? Nunca diz que ia ser fácil. Não está na Bíblia dizendo que ia ser fácil. O que está na Bíblia é que nós somos devedores do amor. Então, se eu sou devedor do amor, bora logo pagar essa conta aí, irmão. Vou pagar a conta. Qual conta do amor? E o padrão do amor do mundo é um amor de troca. Eu amo você se você me amar. Eu te amo se você também me amar. E Jesus não. Jesus não pediu nada. Jesus não te deu nada em troca. Ou melhor, Ele não te pediu nada em troca. Ele simplesmente te amou. Agora, o que acontece, irmãos? Por que precisamos renovar? Por que não acontece isso, pastor? Por que é difícil amar? Às vezes dentro da igreja, é mais difícil que no mundo. É claro. Porque nós precisamos renovar o nosso entendimento. Precisamos de uma metanoia. Precisamos permitir. Nós precisamos permitir que a mensagem da cruz, que a mensagem do que Ele cresça e eu diminua, cause mais impacto na minha vida do que a mensagem da autoajuda, do milagre financeiro, da prosperidade. Tem que me impactar mais. A mensagem da cruz tem que me impactar mais. Que quanto mais profundo essa cruz entra no meu espírito, na minha alma, no meu coração, mais eu entendo o poderoso amor de Jesus. E mais eu consigo viver esse amor. Eu começo a me equilibrar não pelo que eu penso de mim, mas pelo que levou o Senhor para a cruz. Que a mensagem do amor seja a mensagem bíblica e não as com padrões mundanos, porque o mundo nos odeia por causa do amor. 1 João 3,13: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês.
Não admire. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu não amo esse irmão aqui. Assassino. Assassino. É o que a palavra está dizendo. Como posso dar as boas novas do amor? Eu lembro quando eu li esse texto, 1 João 3,16. Quem sabe como fala João 3,16? Porque Deus... Nossa, para. Horrível. Eu não ajudei também, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho já para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O auto-intitulado discípulo que Jesus amava coloca na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16: nisto conhecemos o amor. Deus amou o mundo. E nisto eu conheci. Pensa, ele fala assim: nisto eu conheci o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Irmão, sabe por que muitas vezes, talvez você está há anos na igreja e continua amargurado, sabe? Ansioso, preocupado, parece que tem um negócio. Sai da bolha! Sai da bolha! Sai da bolha teológica! Sai da bolha dos princípios que você estabeleceu! Vai no mercado, pague a conta de uma pessoa aleatória que você nunca viu na vida. Entre na fila e fica atento. De repente o Espírito Santo fala: paga a conta dela. E mais uma coisa, compra bolacha para os netos dela. Eu sou o pastor Michel do Past Church aqui, viu? O dízimo lá é 10% e eu quero que você vá na nossa igreja, por isso estou pagando a sua conta. Uau, super amor. Não, paga a conta aleatoriamente. Sai da bolha e deixa o Espírito Santo lhe guiar. Se você conseguir, deixa. Sai da bolha, vá cuidar de alguém que não lhe dará nada em troca, pelo menos ao seu ver. Porque se nós conhecemos o amor, nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Sabe por que muitas vezes não está o coração assim, tranquilo? Porque você está dentro de uma bolha. Nós somos portadores das boas novas que transformou o mundo. Não tem como segurar um poder que transformou o mundo. Com pensamentos humanos é impossível. Você não vai aguentar, vaso, você vai rachar. Você vai rachar. Sai da bolha. Ame sem lobby. Ame sem lobby. Sabe o que é lobby? Fazer lobismo, esquema, fazer politicagem com amor, troca. Não, faz isso aqui, papapá, porque Jesus, isso não existe. Isso não existe. Ame sem lobby, ame sem autopromoção, ame sem postar nas suas mídias sociais. Ame. Dê com a direita, sem a tua outra mão esquerda ver. E quando falarem mal do teu amor, sabe o que você faz? Perdoa. E ama e fala: eu amaria de volta. Eu amaria de volta. Ame. Ame da forma que Jesus te amou, o qual ele negou-se a si mesmo e se entregou numa cruz por amor a você. Ame da forma que você foi amado,
incondicionalmente. Feche seus olhos, por gentileza. Espírito Santo, ministra nosso coração.